sentar, por favor. Nós queremos levar a Deus através de toda a igreja. Nosso desejo é que as orações, os cânticos que foram proferidos possam glorificar a Deus. E continuando com o nosso culto, agora nós vamos ouvir a leitura da palavra do Senhor e em seguida a sua explicação. Desde já lhe convido a abrir comigo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos tentar apenas os versículos 5 a 11. Amém, irmãos? Amém. Então, depois de achar o texto, eu vou ler, você vai acompanhar. Já que prometi explicar esse texto, você vai manter a sua Bíblia aberta depois da leitura. Acompanhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, a partir do versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Kambe kuranza ka moya I vutomi ni kurhula. Hikuva kuranza ka nyama I ku vulavula eka Xikwembu. Hikuva a va yi tiveki a hansi ka nawu wa Xikwembu ni ku tsandzeka ya tsandzeka. Loko swi ri tano lava nga enyameni va nga ka va nga tsakisi Xikwembu, kambe n'wina mi hanya enyameni, kambe mi hanya emoyeni. Loko kuneni moya wa Xikwembu wu akile eka n'wina, ku nga ku loko munhu a nga ri na moya wa Kreste a hi wona wa yena, kambe Kreste loko a ri eka n'wina miri wu file eka udyoho, kambe moya wu hanya hikwalaho ka ku lulama. Kutani moya wala nga pfuka a nga pfuxa Yesu ekufeni, loko u akile eka n'wina lwa a pfuxeke Kreste ekufeni u ta pfuxa miri wa n'wina lowu faka hi moya lowu akeke eka n'wina. Estamos em oração, acompanhe. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, queira, Pai da Glória, falar-nos nessa manhã, Pai da Glória. Senhor, será para a edificação do seu povo, Pai da Glória. Senhor, será para a nossa repreensão, nossa correção. Pai Deus, guia-nos, Pai da Glória. Senhor, para a honra e a glória
Jesus nome, amém. Irmãos, eu queria começar aqui fazendo um contraste entre o capítulo anterior, que é 7, e o capítulo 8. Varansi wa ala kuveka kuhambana ka nhlokomhaka leya 12 ni leya 15 na. No capítulo anterior, que é o capítulo 7, Paulo aqui ele descreve uma intensa luta contra o pecado. Eka nhlokomhaka ya 12 mpostolo Paulo asangula na kombekisa anyimpi ni xijoho. Neste capítulo 7, a palavra mais usada aqui é o pronome pessoal eu. Lani ka nhlokomhaka ya 12 ku tirhisa a mina na mina. Eu tenho tempo de contar aqui, temos mais ou menos mais de 20 eus escritos lá. Apóstolo Paulo lani ka nhlokomhaka leya ya 12 a tirhisa ku fika ka 12 ya mina. Isso reflete a realidade de que por conta própria o ser humano ele é incapaz de viver em conformidade com a palavra de Deus. Leswi swi kombekisa swa ku apostolo Paulo a zama ku kombekisa swa ku a munhu hi ku hetelela a nge swi koti a ku hanya mayelana na rito na Xikwembu ku hetelela. É por isso que quando ele chega no capítulo 7, versículo 15, ele vai dizer assim: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Lani ka nhlokomhaka ya 12 ku ya mahlweni ka 15 a lina leswi mi nga ni swi endlaka a swi ni tsakisi kambe leswi swi ni tsakisaka ni swi koti ku swi endla. Isso fica evidente, fica bem claro que o ser humano por si próprio, ele não tem a possibilidade de chegar a Deus. Leswi swi tshika ku baseni swa ku munhu hi vuyena bya yena a nge swi koti ku fika ka Xikwembu. O cenário vai mudar já no capítulo 8. Swi sangula ku cinca ka nhlokomhaka ya 5 No lugar de Paulo usar a palavra eu, ele passa a usar a palavra espírito. Loko a matshan'wini ya ku tirhisa rito la ku mina a sangula ku tirhisa ku moya. A ideia de Paulo aqui é enfatizar que, olha, o esforço para ele é insuficiente. E a verdade é que a vida em Cristo é por meio do Espírito. Lá no apóstolo Paulo zama ku tisa ku engelela swa ku a vutomi la munhu la xinyama a ri na matimba ntsena hi vutomi la moya hi nga swi koti. A vida em Cristo, ela só é possível através do Espírito Santo. Ala ku hlayisa ku vutomi eka Kreste ni ngo koteka ntsena hikwalaho ka moya wo kwetsima. Meus irmãos, Varhandziwa, eu quero que até no final deste culto, a ni ta vula swa ku fika ka magongano ya nkondzo leyi cada um responda a seguinte questão: mun'wana na mun'wana swi kota ku hlamula xivutiso lexi. como é que é a minha vida cristã? Hi wahi matshamelo ya vutomi bya mina bya moya? A minha vida cristã é segundo o meu eu ou é segundo o Espírito Santo? A vutomi bya mina bya moya i mayelana bya mina kumbe mayelana na moya kwetsima? Ou por outra, Mahlayele man'wana. será que eu estou andando no meu eu, estou andando na carne ou estou andando no Espírito? Hi mahlayele man'wana i njhe mina ni ya famba hi xinyama kumbe ni famba hi mahanyelo ya moya? Então vamos ao nosso texto agora. A fambi ka nhlokomhaka hina O swona. versículo 5 diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Paulo aqui, ele não está falando de dois tipos de cristãos. Lá no apóstolo Paulo a nga vulavuli hi swigama swimbirhi swa vakreste. Porque é importante explicar isso, porque alguns que comentam a Bíblia, Swa laveka ku hi swi hlavutela leswi ku ni lava va hlavutela ka Bibele. uns comentadores, quando vai comentar primeiro aos Coríntios, Mun'we ta va hlavuteli loko a hlavutela ka vakorinto vo rhanga. vai nos trazer a ideia de que existe o ser humano natural, A hi tisa mavonelo ya ku ku na munhu wa xinyama, existe um crente desviado, um crente carnal, ku na vukreste wa loyi a nga hambuka ndleleni loyi a nga wa nyama, e um crente genuíno. ni mukreste loyi a lulameke.
Irmãos, se colocasse para a gente escolher aqui uma das opções, o homem natural, crente carnal e crente espiritual, é claro que o homem escolheria o crente carnal, ser crente carnal. Loko ahina vela ku hlawula exikarhini ka tinhlayo ta vakreste lava munhu a ta hlawula vukreste wa nyama. O crente carnal é aquele que está na igreja, mas também está a viver na carne. Vukreste wa nyama vukreste loyi a hanyaka kerekeni naswona tlhela hanya enyameni. Vive na igreja, mas anda segundo a sua concupiscência, segundo os seus desejos. A hanya kerekeni kambe a hanya handle na mayelana na ku navela kumbe ku rhandza ka yena. Claro, todo mundo quer viver assim, eu sei. Swa swi basile mun'wana na mun'wana a navela ku hanyisa swoleswo. Irmãos, na verdade nós só temos duas possibilidades. Kusi hi ntiyiso hina swigava swimbirhi swa ku swi hlawula. Ou você anda na carne e é condenado pela lei, Ou wena u famba hi xinyameni enyameni u tlhela u khatisiwa hi nawu. ou então você anda no Espírito porque foi justificado pela sua fé em Cristo Jesus. Ou wena u ta famba emoyeni hikuva u basisiwile hi Kreste. Não existe crente carnal. A ku na vukreste wa nyama. Ou você é crente ou não é. Ou wena u mukreste ou wena u mukreste. Então, como é que eu sei que estou na carne ou estou no Espírito? U nga swi tivisa swa ku yini swa ku wena u le ka nyama kumbe u le ka moya? Como é que eu sei que estou na carne primeiro? Ni nga swi tivisa ku yini swa ku ni le ka nyama ku ralo? Paulo vai dizer assim: O pastor Paulo aí. porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Hikuva lava nga hanyaka hi nyama va tiyelelaka swilo swa nyama. O que ocupa a sua mente durante a semana? Hi swilo leswi tekaka ndhawu eka miehleketo ya wena vhiki hinkwayo. O que enche o seu coração durante a Hi semana? swilo leswi tekaka mbilu ya wena vhiki hinkwayo. Será que tem prazer na lei de Deus? I njhe wena u na ku titsakisa eka milawu ya Xikwembu. Será que tem a fome da justiça? Tem a sede da justiça? I njhe u na torha na ku lulama. Se não, Loko u ni a hlamuli então esse é um dos indicativos que está na carne. leyilo i xikombekiso xa ku wena u le ka nyama. Então, como é que eu sei que estou andando no Espírito? Ni nga swi tivisa ku leswaku mina ni le karhi ni famba eka moya. Mesma resposta. Hlamuli yoleya O que enche o seu coração durante o dia, durante a semana? hi swihi leswi tataka mbilu ya wena kumbe siku la wena exikarhi ka vhiki. O que ocupa a sua mente? hi swihi leswi tataka miehleketo ya wena. São seus negócios. I mabisinisi ya wena. Jovens, é redes sociais, Facebook, WhatsApp, Twitter. Mpfapfa hi Facebook, Twitter na swin'wana. São brincadeiras estranhas. I matlangelo lawa ma hlamarisaka ngopfu. O que ocupa a sua mente? Hi swihi leswi tekaka ndhawu É o seu emprego. i ntirho wa wena. Problemas financeiros. I ku pfumala ka mali. Meus irmãos, Vanikwerhu. o que ocupa a sua mente é o que aponta o seu estado. A leswi tekaka ndhawu hi ntsima hi ku hetelela ka miehleketo wena leswi kombisaka munhu la Se wena. você está preocupado com as coisas da carne, Loko u ri karhi u tindlela swilo swa é nyama porque você está na carne. leswaku wena u le ka nyama. Se você está preocupado com as coisas do Espírito, Loko wena u ri karhi u tindlela swilo swa moya é porque você está no Espírito. leswaku wena u le ka moya. Por quê? Hi ya yini? Se o Espírito, ou se está na carne, a carne vai te ganhar. Hikuva loko u le ka nyama a nyama yi ta ku hlula. E se está no Espírito, o Espírito também vai ganhar. Nakona loko u le ka moya wona u ta hlula. Amém, irmãos? Amém. Amém? Amém. Versículo 6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Hikuva a ku navela ka nyama i rifu kambe a ku navela ka moya vutomi na kurhula. Parte A vai dizer: por inclinação da carne é morte. Hikuva a ku navela ka nyama i rifu. A ideia é que o resultado final da carne é A nhlamulo ya makumu ya nyama yini i rifu. irmãos, e esta morte é morte no sentido macro, no sentido geral. A rifu leri
ya ku hetelele hinkwako. Não é apenas a morte física, A hi rifu na nyama, mas é a separação eterna com Deus. kambe hi ku hambana loku nga heriki na Xikwembu. Esse é o resultado final de quem vive na carne. Lowu i ntshovelo wa loyi a hanyaka eka nyama masiku yo tala. Parte B vai dizer assim, mas os que são segundo o Espírito, perdão, vai dizer, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Kambe a ku navela eka moya i vutomi na kurhula. O resultado daquele que anda no Espírito é vida e paz, aqui e na eternidade. A ku nhlamulo ya loyi a fambaka mayelana na moya i kurhula laha misaveni na kula ku nga heriki. Queridos irmãos, Varhandziwa va makwerhu, quem anda no Espírito já experimenta essa vida e paz. loyi a fambaka emoyeni a wa sungula ku twa kurhula na kurhula. Já tem a paz com Deus. A na kurhula na Xikwembu, Já tem a paz com os irmãos. a na kurhula na E vanikwerhu, tem a paz consigo mesmo. naswona na kurhula eka yena hi yexe. Esse é o estado daquele que anda no Espírito. Lowu i matshamelo ya loyi a fambaka emoyeni. Enquanto aquele que anda na carne está rumo à morte e à morte eterna, aquele que anda no Espírito experimenta a vida e a paz com Deus. A loyi a fambaka hi xinyama na kongoma erifu leri nga heriki, loyi a fambaka hi ximoya a ri karhi a twa amabyelwana ya kurhula ka ku twanana na Xikwembu. Amém, irmãos? Amém. O que a carne produz? Leswi leswi nyama yi hlamutelaka, A carne produz hi leswi nyama e o Espírito produz a vida. glória a Deus. Amém. Glória a Ele. Amém. Como é que você sabe se está na carne ou no Espírito? É através daquilo que ocupa a sua mente e aquilo que enche seu coração. U ta swi tivisa ku yini leswaku u nyika ndlela leyinene leswi tekaka mbilu ya wena na miehleketo ya wena. Versículo 7 diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Yini hikuva a ku navela ka nyama i nyimpi na Xikwembu kumbe ku vula na Xikwembu. Como é que vai saber se você está na carne ou no Espírito? U ta swi tivisa ku yini leswaku u le ka nyama kumbe ka moya? É através da sua relação com Deus. Hikwalaho ka madyelana ya wena na Eu Xikwembu. vou ler aqui. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Hikuva a ku na rhandza ka nyama i nyimpi na Xikwembu. Irmãos, aqueles que andam na carne são inimigos de Deus. Lava fambaka enyameni i valala va Xikwembu. Deus tem seus decretos Xikwembu xi na milawu ya e xona, a carne se rebela contra os decretos de Deus. naswona nyimpi ya lwa ku landza a milawu ya E Xikwembu. essa minha natureza pecaminosa me coloca no estado de inimizade contra Deus. A wu ntumbuluko wa mina wu joyi wu ni endla ni lwa na milawu ya Xikwembu. No estado de inimizade. Ematshan'wini ya nala wa Xikwembu. Imagina aqueles que gostam de usar Facebook. Eu uso Facebook. Ehleketa lava rhandzaka Facebook, mina mi tirhisa Facebook. Eu acho que eu tenho alguns amigos no Facebook aqui na igreja. Naswona ni na vanghana no Facebook laha ni kerekeni. Quando você entra lá no meu estado, Loko wena u nghena hala ka matshamelo ya mina, o que vai aparecer lá? Vai aparecer amigo, não é? Vai aparecer lá amigo, não é? u ta kuma lava nga tsala ku vanghana. Aparece amigo. A ideia é que nós somos amigos no Facebook. A matshamelo ya leswaku hlawula leswaku hina hi vanghana na Facebook. Imagine Deus como um Facebook geral. Ehleketa Xikwembu xi ri Facebook wa vanhu hinkwerhu. E você entra no estado de Deus Naswona u nghena matshan'wini ya Xikwembu, e vê lá inimigos. u ku hlangana la swaku nala. Vocês são inimigos, não são inimigos. N'wina vanhu hi nala wa Xikwembu. Enquanto tinha de ver, enquanto comigo vem aí amigo, Ka mina na wena ku va swa ku vanghana. o seu relacionamento com Deus é de inimizade. A madyelana na wena Xikwembu ya nyimpi. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos?
Porquanto a questão da carne é inimizade contra Deus. hikuva ku navela ka nyama i ku hambana na Xikwembu, Pois não é sujeita à lei de Deus. hikuva a ku tiveke ehansi ka nawu wa Xikwembu. Irmão, a inclinação da carne, Ela Xikwembu ka nyama ela nunca é sujeita à vontade de Deus. a ku tshiki ku tiveka hansi ka ku rhandza ka Xikwembu. Nós sempre desobedecemos a Deus. Hina minkarhi hinkwayo hi karhi hi kanya Xikwembu, Nós sempre desagradamos a palavra de Deus. hi minkarhi hi kwatisa Xikwembu. Deus diz, não mintam. A Xikwembu xi ni ku nga hi tshuki ku A carne hela, diz, eu quero mentir. a nyama ku mina ni lava ku hela. Deus diz, não anda de imoralidade. A Xikwembu xi ku mu nga fambi, A carne diz, eu quero a imoralidade. nyama ku mina na swi A palavra diz, não roube. a rito ni ku nga yivi, A carne diz, eu quero a roubar. nyama ku mina swi rhandza. Nós somos desobedientes a Deus. Hina hi ri karhi minkarhi wun'wana na wun'wana hi kanya Xikwembu. Isso começa no Éden. Leswi sungule entangeni wa Edeni. Deus diz, não comei do fruto da árvore. A Xikwembu xi ku mi nga tshiki mi dya ka mihandzu ya nsinya wa rifu. Eles disseram, nós vamos comer Deus. Desafiaram, nós vamos comer sim Deus. Va ku hina hi ta dya ini. E eles, olha só, eles eram nossos representantes. Vona va vi xikombekiso xa hina. Isso, eles foram culpados Vona va khatisiwile. e nós também somos culpados porque cometemos a mesma coisa. Naswona na hina hi khatisiwile ku endla swilo swa Nós leswi. somos rebeldes, desobedientes à palavra de Deus. Hina hi vakanyi va nawu wa Xikwembu. Por isso nós não podemos nos salvar, irmãos. Hi leswi endlaka swa ku hina hi nge swi koti ni ku tshuka hi A sua tikhoni. melhor obra não pode te salvar. A mintirho ya wena leyo saseka yi nga tshiki ku ponisa. Você é líder, isso não pode te salvar. Wena murhangeri leswi nge tshiki swi ku ponisa. Você é diabo, isso não pode te Wena salvar. mudyakoni swi nge tshiki swi ku ponisa. Você é pregador, isso não pode te Wena salvar. muxumayeli swi nge tshiki swi ku Você é ponisa. o Estado, aqui na igreja, isso não pode te salvar. Matshameli ya wena la ni kerekeni ma nga tshuki ma ku ponisa. Porque você é rebelde. Hikuva wena u mukanyi. Mas por que tudo isso? Hi yini hinkwaswo leswi? Versículo 8 vai responder. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Hikuva lava nga enyameni va nge tshiki va tsakisa Xikwembu. Nada do que fazemos pode agradar a Deus se nós estamos na carne, irmão. A ku na nchumu hi nga xi endlaka xi nga tshika hi tsakisa Xikwembu ku A sua oração ela não vai agradar a Deus. a xikhongo xa wena lexi nge tsakisi A Xikwembu. sua pregação não vai agradar a Deus. Xikhongo ku xumayeka ku nge Os tsakisi seus Xikwembu. cânticos não vão agradar a Ku Deus. dyondzisa ka wena ku nge tsakisi Xikwembu. Até o seu dízimo não vai agradar a Deus. Hambi vukhumi ra wena li nge tsakisi Xikwembu. A sua posição na igreja não vai agradar a Deus. A matshamelo ya wena kerekeni ma nge tsakisi Xikwembu. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Hikuva lava nga eka nyama va nge tshiki va tsakisa Xikwembu. Você não pode agradar a Deus se ainda está na carne. Wena u nge tshiki u tsakisa Xikwembu loko wa ha ri nyameni. Amém, irmãos? Amém. Se você está na carne, você não pode agradar a Deus. Loko wena u le ka nyama u nge tshiki u tsakisa Xikwembu. Se Deus não tiver misericórdia de ti, você vai perecer eternamente. Loko Xikwembu xi nga na tintswalo na wena wena u ta lova hi laha ku nga heriki. Amém. Vamos lá para o versículo 9. Paulo aqui vai mudar do cenário. Laha apostolo Paulo a sungula ku cinca a mabele. Ele aqui vai falar com seu alvo direto, que são os romanos, no caso específico. Laha nga sungula ku vulavula na nkongometi wa yena a nga va Roma. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. A ku n'wina a muli eka nyama kambe ka moya. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Loko moya wa n'wina wa Xikwembu wu hanya eka n'wina. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Loko n'wina a moya wa Xikwembu n'wi ka n'wina nga na moya wa Xikwembu moya wolowo wa n'wina. Então, esta é uma afirmação que ele vai dar. Lani ku tiya lani apostolo Paulo ku tisaka. Quando Paulo diz, se é que o Espírito de Deus habita em vós, Loko apostolo Paulo a ku loko i nge moya wa Xikwembu wu ni kona eka n'wina.
Este sim aqui não levanta uma dúvida. Aku inje ukona, aku vitisi ku ashivitiso. Deixa eu ler bem o versículo paulatinamente. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Mwinantsana amule ekanyama kambe kamoya. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Loko moya wa xikwembu ulikona eka n'wina. Este sim, como dizia, ele não levanta uma dúvida. Aloko alikulela kuloko alikisu akukanakana. É aquilo que na gramática chamamos de condicional de fato. Ileswi swi vitanaka matshamelo ya swilo swo karhi. Este sim pode ser trocado pela expressão já que. Alikulela loko ri nga cinciwa hi ku loko kuku. Lembra do versículo 31? Vê lá, veja lá o versículo 31 aí. Vai dizer o seguinte, aí mesmo, no mesmo capítulo. Vai dizer assim: que diremos pois essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Loko ya mahlweni hi nga twisisa loko hi nga hlayi swilo swo leswo loko xikwembu xi na hina i mananga na olwaka na hina. Este sim aí a ideia de já que Deus é por nós, quem será contra nós? Não é uma dúvida, é uma afirmação. Alikulela ku loko xikwembu xi na hina i mananga lwaka na hina xana na. Então a ideia é que Paulo aqui, ele conhecia os romanos. Nhlokomhaka leyi vuyaka leyi leswaku mupostolo Paulo a wa tiva. Ela havia ouvido falar da grande, do grande desenvolvimento da fé que lá havia se operado. Yena a twile a ntlhantlha wa ku kula ka ku pfumela loko a ku humelela ka varona. Por isso que ele vai dizer o quê? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ele conhecia aquela igreja. Laha swi endlaka swa ku mupostolo Paulo a hlaya ku n'wina a vule ka nyama kambe vule ka moya ku mupostolo Paulo a yi tiva kereke liya. Se é que o Espírito de Deus, ok, temos aqui dois pontos importantes. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A ideia aqui, Paulo aqui começa com Espírito de Deus e volta para o Espírito de Cristo. La nhlokomhaka yi kuma tinhlokomhaka timbirhi hi leya ku mpostolo Paulo a vulavula hi moya wa xikwembu na Kreste ku hambanisa. Aqui nós encontramos a divindade de Cristo. La ni kuma ukwembu na Kreste. O mesmo Espírito que é de Deus é o Espírito de Cristo, porque eles são um. A moya wa wun'we wa xikwembu i moya wun'we ka Kreste. Versículo 10, vai dizer assim: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ali loko Kreste ali eka n'wina a nyama yi file eka xidyoho mu hanya eka Kreste. Veja aqui um paradoxo. Vona lani a ku hambananyana la. Este sim também é aquele de já que Cristo está em vós, é a mesma ideia. Loko ya ta humelela leswaku loko Kreste ali ka n'wina. Já que Cristo está em nós, o corpo está morto, mas o Espírito ele vive. Hi loko mu le ka Kreste a nyama yi file kambe a moya wu hanya eka hina. Irmãos, Valikwerhu, nós somos cidadãos de dois mundos em simultâneo. hi vanhu va misava yimbirhi hi nkama wun'we. Então nós estamos vivendo neste mundo presente, Hina hi hanya eka misava leyi hi nos vonaka preparando para o mundo vindouro. naswona na hi ti lulamisa ka misava leyi taka. Esse é o paradoxo que nós vivemos aqui. Lani ku hambana la hi hanyaka kona. Versículo 11, o último, diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ali loko moya lowuwani a nga pfuxa Kreste wu hanya exikarhi ka n'wina na wona wu ta mi pfuxa eku hanyeni la ku nga heriki. Deus ressuscitou Cristo ao terceiro dia. Xikwembu xi pfuxile Kreste eka siku la vunharhu. Esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus, Moya lowa wu nga pfuxa Yesu Kreste ele habita em nós. wu hanya eka hina. E Deus usará o mesmo Espírito para nos ressuscitar também da sepultura. Naswona Xikwembu xi ta tirhisa moya wolowo ku hi pfuxa enyameni. O que habita em nós é o Espírito
espírito da ressurreição. leswi hanyaka ka hina moya wa ku pfuxeteliwa Aquele que ressuscitou Cristo há 2000 anos. loyi a nga pfuxa kreste hi magidigidi ma nga hundza. Então, se você anda no Espírito, já tem a garantia da ressurreição também. naswona loko wena u ri karhi u hanya mayelana na moya u na ku tshembiseka swa ku pfuxiwa la ku nga heriki. Amém, irmãos? Amen. Podemos aprender neste bloco de informação. Hi swihi leswi hi nga dyondzaka ka nhlokomhaka leyi ya mahungu lawa. Primeira aplicação Nhlokomhaka ya u rhanga é que Paulo aqui vai descrever a mais importante obra do Espírito Santo. mpostolo paulo a ri karhi a hlawutela a ntirho lowu wa le ntsima ngopfu wa mavoko ensima. Eu sei que por influência errada pensamos que o Espírito Santo só serve para curar, hina na swi tiva swa ku hikwalaho ka maehleketelo yo homboloka hi tiva swa ku mavoko ensima u tirha ntsena ku o Espírito hanyisa Santo serve para libertar pessoas, u tirhela ku ponisa vanhu o Espírito Santo serve para nos encher e gritarmos. u hi tata ku hi guwelela hi tlulatlula. Eu não desprezo isso. mina ni yeyisi swilo swoleswo Mas aqui encontramos a obra mais importante do Espírito Santo. kambe la ni kuma nhlokomhaka ya le ntsima ya mavoko ensima. Deus Pai, xikwembu tatana Ele planejou na eternidade a salvação do homem. xona xi kunguhatile hala emakukala ku pensuka ku ponisiwa ka munhu. Jesus Cristo, seu Filho, Yesu kreste n'wana wa xona Ele se encarna, Ele realiza a redenção. xona xi tinca yena tinca munhu a hetisa ku kutsula. E o Espírito Santo vai aplicar essa obra redentora no povo de Deus. mavoko ntsima wu tirhisa ntirho lowu ku kutsula eka ntshungu wa xikwembu. Segunda aplicação. nhlokomhaka ya vumbirhi Meus irmãos, atenção. varhandziwa riyani tindlela. O coração humano ele é enganoso. mbilu ya xinyama yona ya kanganyisana. Você pode pensar que é salvo enquanto não é salvo. wena u nga tshuka u ehleketa swa ku ponisiwile ku hetelela u ponisiwanga. É por isso que Paulo vai trazer aqui, vai trazer estes argumentos aqui. leswi endlaka ku mpostolo paulo a tisa a tinhlokomhaka to tala laha. Ele quer que nos examinemos. a lava swa ku hina hi ti kambela. O que ocupa a minha mente? hi swihi leswi tekaka nkarhi wo O leha ka que miehleketo. enche o meu hi coração? swihi swi tataka mbilu ya mina. Qual é a minha relação com hi Deus? ku hamadyelani ya mina na É xikwembu. de amizade ou de inimizade? leswaku mina ni munghana wa xikwembu kumbe ni nala wa xikwembu. Ele faz para que cada um se examine à luz da Escritura. leswi a endlaka ku xikwembu hi tihamba xikambelo kwalaho ka marito ya xona. Para que não se engane que é salvo quando não é salvo. swa ku hi nga tshiki ti kanganyisa leswaku hi ponisiwile ku hi ponisiwanga. Um grande evangelista chamado Dr. Bill Graham. muvhangeli lonkulu hi mu tivaka hinkwerhu Bill Graham. Um dia ele estava viajando, se não é no avião, então é no comboio, não me lembro bem. a ri karhi a endla loko a nga ri ka vhonge a ri ka xitimela na tsundzuki. De repente chegou aí, ao lado do seu banco, um bêbado imoral. ku thasile etlhelweni ka ye munhu wun'we a photsile a kananga na vutomi lo Ele fanela. disse, Dr. Bill Graham, a ku Bill Graham sabe, você que me converteu. a ku wena wena u nga ni hundzula. Bill Graham disse, sim, eu que te converti mesmo. a ku mina nga ku hundzula. Porque se fosse o Espírito Santo a te converter, você não estaria assim. hikuva loko a ri moya ku ntsima nga ku hundzula wena u nga tiveka matshameli lawa. Esse homem provavelmente um dia, num acampamento na igreja, leswi endleka ka kereke siku lin'wana ouviu a pregação wena u tile rito e perguntaram, quem quer Cristo? a ku i mani nga lava kreste. Disse, eu quero Cristo. wa ku mina na mu lava kreste. Disseram, você já é salvo. a ku ina we xa u ponisiwile. Esse é o ato errado que se aplica hoje em dia nos púlpitos. lowo i nawu homboloka wu tirhisiwaka na Uma confissão banal. i ku hlaya loku ka ku nga na ntikelelo. Ele pensou que era salvo, porque um dia apenas levantou a mão na igreja. yena a ehleketa swa ka ponisiwile kwa ka ku xi liviwaka siku rin'wana E ekerekeni. ele pensou que o homem é que o converteu. a twisisa swa ku yena munhu loyi a nga mu hundzula. Irmãos, varhandziwa vamos ficar de pé. a xikelekeni nyilo.
Eu sei que você talvez está aqui hoje a duvidar da sua salvação. na sitesa ku nga va kwala no li karhi kanekane ku ponisiwa ka wena Talvez já comece a duvidar de si mesmo. ku na loyi a nga endlaka swa ku ni loyi a kanekaneka wuyena bya yena Eu vou lhe dizer uma coisa importante. mi ndhawu bya nchumu xa nsima Não espere que desça um anjo do céu para dizer se você é salvo ou não é salvo. u nga yimeli leswaku ku ta ntsumi tilweni ti ta vona leswaku wena u ponisiwa kumbe u ponisiwaka Não espere que você dorme e um dia sonha um anjo a dizer que você é salvo ou você não é salvo. u nga yimeli leswaku u etlela u nga n'wi lorha ntsumi ku byela leswaku u ponisiwa kumbe u ponisiwaka Examine a sua vida à luz das escrituras. kambela vutomi la wena mayelana na bibele Você encontra mais outro episódio sobre a terminar. ni tshikini ku byala xitalo xin'wana ku gamesa Li biografia de um professor, doutor em teologia. Era doutor, pastor e professor em ni teologia. dyondzile matimu ya mufundhisi mun'wana era mufundhisi a tlhela a mi dyondzeke hikwalaho ka timhaka ta bibele Ele trabalhou muito na África do Sul, era professor em teologia lá, de uma igreja reformada. yena a tirhile a joni a murhangeri wa kereke O nome dele é J.J. Floyd Walter. yena vito ra jota floyd valker Ele viveu muito tempo sendo pastor, sendo professor em teologia na universidade, grande doutor. yena hanyile malembe yo tala nali mufundhisi a tlhela ni dotori eka timhaka to dyondza bibele Já estava na casa dos seus 50, 60 anos. yena ni ka xigava xa ntlhanu wa makume ku fika ka ntlhanu na Mas ele só veio a se converter um dia quando estava dentro do hospital. yena tlhasi a hundzuka siku yin'wana ali a baxarile xibedhlele Ele estava lendo comentários aos romanos de Martin Lloyd Jones. yena ri karhi a lera a nhlawutelo wa varoma wa martin lloyd jones Ele lia aquilo e ele se converteu lá. yena dyondza sweswi a tlhela a hundzuka kwala Irmãos, valikwena ele ficou muito tempo, já estava na casa de 60 anos. Ele era professor, era pastor, era doutor em teologia, mas ele não era salvo. yena teke nkarhi wo leha ngopfu era mufundhisi era teacher era dotori wo tlharika wa timhaka ta mayelana na bibele kambe a nga hundzukangi Pessoas podem se enganar acerca da salvação. vanhu va nga kanganyiseka mayelana na ku ponisiwa koloko Talvez porque os pais já entraram na igreja, hikwalaho vatswari va mi tsali kerekeni porque meu pai é pastor, é diácono, é evangelista, então também sou salvo. hikuva tatana wa mina mufundhisi murhangeri muvhangeri Talvez na mina porque eu estou sempre na igreja, faço parte do grupo coral, do grupo de jovens, dos pais das mães. hikuva swi nga endleka ku va mina ni ponisiwe hi ku mi ni ya ka korali ni ya ka ntlawa vantshwa ni ya ka ntlawa va kupayi wa vamamana Examine a sua vida. hamba xikambelo ka vutomi la wena Eu quero dar um TPC agora. la ku nyika xileleto Quando chegar à sua casa, loko u fika hala kaya procure um canto, lava ndhawu sozinho com a tua esposa ou com seu irmão, não sei com quem. wena mukosikhazi wa kumbe na makono wena E ora, ajoelha e ora a u Deus. khisa makhongoti ka xikwembu Diga para ele, Deus, u ku xikwembu eu não quero estar enganado sobre a minha a salvação. ni lavi ku kanganyiseka mayelana na ku ponisiwa ka mina Eu não quero pensar que sou salvo, eu não sou salvo. a ni lavi ku ehleketa swa ku ni ponisiwe ku va ni ponisiwa Senhor, sonda meu coração. a ku hosi kambela mbilu ya mina Senhor, leva-me, Pai da a glória. ku hosi ni teki Tenha misericórdia de mim. ni tele wusiwana ve na ntelo wo siwana na mina Isso vai começar agora e termina em casa. swi ta sungula swo swi ta gamisa kaya Vamos em oração.